Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos nesse momento trazer a nossa meditação, a nossa reflexão da palavra de Deus e participarmos também da ceia do Senhor. Esse momento tão importante para nós, todas as vezes que comemos do pão, bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus, naquela certeza, naquela esperança gloriosa que Ele voltará e nos levará para estarmos para sempre com o Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Vou estar lendo até o versículo de número 24. Vamos ler um texto maior, mas faremos uma reflexão do tempo menor. Diz assim a palavra de Deus: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhes fizera, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a sua bendita e gloriosa palavra nos nossos corações. Que situação calamitosa, que situação difícil. Um homem possesso por espíritos imundos, este homem, como diz o texto sagrado, que nem mesmo com roupa ficava, andava nu, vivia pelos sepulcros, caminhava de dia e de noite, causava grande pavor
àquela comunidade. Os homens daquela comunidade tentaram prender, amarrar com grilhões, com correntes, mas tinha uma força sobrenatural daquele homem, causada por esses espíritos imundos, e ele arrebentava, despedaçava tudo aquilo e causava grande pavor. Provavelmente, mesmo homens tinham medo, mas as mulheres, os jovens, os adolescentes, aquilo era um grande pavor naquela comunidade. E Jesus então vai para essa terra dos Gerazenos ali, e quando então desembarca daquele barco ali, deixando o mar da Galileia, diz o texto sagrado que este homem endemoniado vai ao encontro do Senhor Jesus, prostra-se aos pés de Jesus, adorando o Senhor Jesus, e então o espírito imundo fala através da boca deste homem, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus havia, tendo discernimento espiritual no que atuava naquele homem, disse àquele espírito imundo que saísse daquele homem. E agora o homem roga a Jesus: se nos espere, não nos mande para fora do país, e deixa entrar. Havia ali uma manada de porcos, deixa entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Era cerca de 2.000 porcos, e os espíritos imundos entraram naqueles porcos que caíram do espinhadeiro abaixo no mar da Galileia e morreram afogados. Quando Jesus pergunta pelo nome daquele homem, o espírito imundo disse: legião, porque somos muitos. Cerca de 6 mil, era uma legião, cerca de 6.000 soldados, 6.000 espíritos imundos, atormentando a vida deste pobre homem. Eu quero trazer essa reflexão dividindo em 3 partes. Primeiramente, o que levou aquele homem a essa possessão demoníaca? O texto não mostra, mas sabemos que a causa maior é o pecado. Não sei se foi o pecado dele, pecado dos seus pais, mas o próprio pecado da raça humana, quando Adão e Eva desobedeceram ao Criador, a Deus, e o pecado então entrou na história da humanidade, o pecado que mata, pecado que destrói, pecado que escraviza. Então, de alguma forma, todos nós estamos debaixo do pecado, pecado da raça, pecado que leva a enfermidades, a doenças terríveis, a pestes e a própria morte. Se o pecado não tivesse entrado na história da humanidade, não haveria o sofrimento, não haveria enfermidades, não haveria esse tipo de morte dolorosa, tão triste que nós experimentamos. Provavelmente o homem passaria de um estado físico para um estado espiritual, sem essa experiência tão triste da morte. Então o que o pecado fez por este homem? O pecado o escravizou, o pecado dominou, o pecado oprimiu este homem, levando a um tormento terrível, a ponto deste homem não conseguir às vezes nem dormir, caminhando de dia e de noite. Não conseguia viver uma vida decente, não tomava banho, vivendo no cemitério, entre os sepulcros. Que situação terrível! É isso que o pecado faz ao ser humano. O pecado escraviza, o pecado mata, o pecado destrói a vida desta pessoa. É exatamente isso que o pecado faz. De alguma forma, o pecado trouxe consequências para toda a raça humana. Como disse Paulo, que o pecado entrou no mundo através de um homem. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o salário do pecado é a morte. Paulo diz: o pecado me enganou, o pecado me matou, o pecado traz consequências terríveis, meus queridos irmãos. Agora,
O que o homem ou os homens puderam fazer por essa pobre vítima de Satanás? Os homens tentaram dominar, os homens pegavam este homem, amarrava, acorrentava, mas as correntes eram quebradas e ninguém conseguia dominar a fúria daqueles espíritos imundos que atuava nessa pobre vítima de Satanás. Os homens puderam fazer ou não puderam fazer praticamente nada, com todo o esforço. E é exatamente isso, meus queridos. Nós, de nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada pelas consequências do pecado na vida do ser humano. Nós somos totalmente impotentes diante, meus queridos irmãos, das consequências do pecado na vida da raça humana. Mas o que o nosso Senhor Jesus fez por este homem? O que o Senhor Jesus pode fazer para cada pessoa? Jesus os libertou dos espíritos imundos. Jesus deu uma ordem para que aqueles espíritos imundos saíssem daquele homem, e a Bíblia diz que imediatamente eles tiveram que obedecer o Senhor, sem força física, sem corrente, sem corda, sem nada, simplesmente Jesus, pela palavra gloriosa do seu poder. Aquela palavra que o Senhor usou lá na eternidade para a criação de todas as coisas, quando o próprio Deus disse: haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. É o poder maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo tem, que a sua bendita palavra tem. Jesus liberta totalmente esta pobre vítima de Satanás com a palavra. Os espíritos imundos se submetem à ordem do Senhor Jesus Cristo. Tiveram que deixar aquela pobre vítima, entraram naqueles porcos que desceram do espinhadeiro abaixo, morrendo afogado. O texto sagrado diz que agora aquele homem, em perfeito estado, agora vestido, provavelmente uma vestidura limpinha, cheirosa, cabelo penteado, ele aproxima-se então do Senhor Jesus, e diz o texto aqui: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não o permitiu, mas dá uma ordem para ele, dizendo: vai para a tua casa. Quanto tempo aquele homem estava longe da sua casa, longe dos seus familiares, mas vai para a tua casa, para os teus familiares, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. O nosso Senhor é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. Ele veio a este mundo para libertar os cativos do pecado, os cativos de Satanás. Ele veio para trazer libertação e salvação. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, para que todos pudessem ter a libertação dos seus pecados, da consequência do pecado, da opressão, da perturbação. Ele usou de misericórdia para com este endemoniado, mas ele quer usar de misericórdia também para com todas as pessoas. Ele está pronto a ouvir a nossa súplica, a nossa oração. Ele está pronto para ter compaixão de nós. Nem sempre, às vezes, ele responde a nossa oração do jeito que nós queremos, os nossos pedidos, mas do jeito que ele acha melhor. Esse ex-endemoniado suplicava a Jesus para ir com Jesus e os apóstolos. Jesus não permitiu, mas lhe deu uma missão sublime, uma missão gloriosa. Volta para sua casa, volta para sua família e conta aos teus,
como o Senhor teve compaixão de você. E o texto sagrado diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis é uma região com 10 cidades, tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. Tornou-se este homem, possesso por Satanás, agora livre dos demônios, o mensageiro do Evangelho. Interessante que antes de Jesus enviar os 12 apóstolos para sair de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, este ex-endemoniado torna-se então o primeiro anunciador das boas notícias, das boas novas do Evangelho. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quantos ex-endemoniado, ex-alcoólatra, ex-maconheiros, ex-viciado em droga, ex-ladrões, ex-prostituta, tantos ex da vida que foram libertados pelo Senhor Jesus, e hoje são instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar a sua cidade, e abençoar às vezes pessoas em países tão distantes. Conheço pessoas que foram escravas das drogas durante muitos anos, assaltando, brigando, e que hoje são missionários do Senhor Jesus, que foram para outros países, estabeleceram o reino de Deus, a igreja do Senhor, porque o Senhor usou de compaixão, de misericórdia. E essas pessoas que eram tão nocivas para a sociedade, que causava medo, que causava pavor, hoje leva a boa mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. É isso que o Senhor faz. O que o pecado fez para este homem? O pecado escravizou, o pecado humilhou, o pecado desgraçou a vida dele. O que os homens fizeram por este homem? Muito pouco. Tentaram amarrar, tentaram acorrentar, mas nada deu certo. Mas o que o nosso Senhor fez por ele? Nosso Senhor salvou, nosso Senhor libertou, o nosso Senhor deu dignidade para ele e enviou como mensageiro das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Jesus faz. Ele é bondoso, ele é misericordioso, por isso nós amamos o Senhor, por isso nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e podemos dizer com Paulo: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, no corpo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por Paulo, por mim e por todos nós. Como é bom servir este Senhor. Quem sabe, meu querido irmão, você está no meio de lutas, de dificuldade, de provações, ameaça do coronavírus aí, e quem sabe em pavor, como estava aquela comunidade lá de Decápolis. Mas Jesus libertou aquele que causava mais pavor na comunidade e fez dele o mensageiro da boa notícia de Cristo Jesus, aquele que usa de compaixão, aquele que usa de misericórdia para conosco. Que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus enche o seu coração de fé, de esperança, de amor, e saiba que você já é um vencedor em Cristo Jesus. Você já possui a vida eterna, você tem Jesus Cristo como pastor da sua vida, e como o próprio Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai, que é maior do que tudo, foi quem me entregou essas ovelhas nas minhas mãos. Estamos nas mãos do Senhor, descansamos nas suas mãos. E agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós voltamos o nosso pensamento para Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, e morreu para nos dar a bênção do perdão,
a bênção da salvação, da libertação. E nós lembramos da sua morte, sabendo que ele está vivo, presente conosco, está conosco neste momento e de maneira muito especial ao comermos o pão e bebermos o cálice. E na certeza que breve nós estaremos com ele na glória eterna, onde toda consequência, todo vestígio do pecado sairá da nossa história. Nós somos abençoados, nós somos felizes, porque somos salvos, perdoados por Cristo Jesus, seguros nas mãos do Senhor. Vamos celebrar este momento participando da ceia do Senhor. Amém? O Senhor Jesus, então, na noite que ele foi traído, diz o texto sagrado que enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus pegou um pão, ele abençoou aquele pão e nós abençoamos este pão no nome de Cristo Jesus, e ele partiu o pão e ele deu para os seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos do pão, queridos irmãos. Amém. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças: Pai, nós te damos graças por este cálice que representa o teu precioso sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E ele disse aos seus discípulos: este é o sangue da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Disse Jesus: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Bebamos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor, a ponto de dar o teu Filho unigênito para pagar com a sua própria vida o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai querido, por Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso bendito e glorioso Senhor e Salvador de nossas almas. Senhor, receba a nossa gratidão e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais estar na tua presença, a te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e a nossa força, Senhor. Nos dê a graça de sermos fiéis ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de cairmos em tentação. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal. Guarda-nos do maligno pelo teu poder maravilhoso, ajudando-nos a viver em pureza, em santidade na tua presença. Ajuda-nos a vencermos as adversidades desta vida, olhando com firmeza para o teu Filho, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai Santo, muito obrigado. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão com dificuldades financeiras. Deus, toma o teu povo na tua mão. Eu rogo, Senhor, a tua bênção pela tua igreja, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe cada membro da Igreja de Cristo aqui em Brasília, no Plano Piloto. Toma as nossas congregações também na tua mão. Suplicamos a tua graça, meu Deus, em favor do teu povo. Pai, muito obrigado por esta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, hoje à noite, o culto com a palavra de Deus,
a pregação. Não perca a oportunidade de acompanhar. Nós não estamos podendo reunir juntos, mas vamos estar em espírito no momento do culto, ouvindo a palavra de Deus. E nesse momento, então, eu quero impetrar a bênção apostólica sobre todos que estão acompanhando esse momento tão especial. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, em todo lugar, aqueles que invocam o nome do Senhor. Amém. Amém.